No próximo capítulo da novela Mania de Você, Edinho, com sua malandragem afiada, orienta Rudá a procurar Mércia para descobrir a verdade sobre Molina. Se quer sair dessa meu chapa, precisa chegar na raiz do problema, alerta Edinho, deixando Rudá intrigado. O rapaz, que já desconfiava que havia algo maior por trás de sua prisão, agora tem uma nova missão: descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto isso, Rudá toma uma decisão surpreendente. Diante da movimentação dos detentos, ele avisa aos companheiros de cela que não participará do plano de fuga. "Não vou fugir, não vou sujar meu nome ainda mais", diz, firme, acreditando que a verdade pode livrá-lo do pesadelo que vive. Mas Gavião, um dos líderes da cela, o encara com dureza. "Tá brincando com a morte, moleque? Se você não vier com a gente, os caras vão te eliminar", alerta, deixando Rudá em um dilema mortal. Fora da prisão, Berta observa o comportamento misterioso de Lady e decide investigar. Curiosa, ela pergunta a Evelyn se a jovem sabe por que Lady pede dinheiro a Isis. Evelyn, desconfiada, hesita, mas a verdade parece prestes a vir à tona. Já na comunidade, Fátima quer fazer a diferença. Ela se oferece para dar aulas de música aos jovens, acreditando que a arte pode salvá-los do crime. "A música me salvou e pode salvar vocês também", diz emocionada, conquistando a admiração de todos. Enquanto isso, tomada pela culpa, Filipa decide ir à delegacia no meio da madrugada. Com passos trêmulos, ela entra e diz ao policial de plantão: "Eu vim confessar. Preciso contar a verdade e inocentar Rudá." Mas contra todas as expectativas, Rudá muda de ideia. Sentindo o perigo iminente, ele age rápido e foge da prisão. Correndo na escuridão, sua única esperança é provar sua inocência antes que seja tarde demais. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Iberê se envolve em um jogo perigoso ao descobrir segredos obscuros sobre Molina, mas sua ambição pode custar caro. Luma, sem imaginar a verdade, está prestes a encarar o maior golpe de sua vida. Quando tudo vem à tona, um embate explosivo se forma e o que acontece em seguida vai te surpreender. Iberê segura o envelope recheado de dinheiro com as mãos trêmulas. Um sorriso de canto se formando em seu rosto. O hotel de luxo onde Molina e Mércia o aguardam exala poder e corrupção, um verdadeiro castelo de areia sustentado por segredos. Ele caminha com passos calculados até a mesa, onde os dois estão sentados, a tensão entre eles densa como fumaça em um cômodo fechado. "Espero que isso seja suficiente para te convencer a desaparecer", diz Mércia, deslizando o maço de notas pelo tampo de vidro. Iberê ergue uma sobrancelha, quase se divertindo com a ingenuidade dela. Molina, por outro lado, o encara com desconfiança, os olhos estreitos avaliando cada movimento. Ele nunca confia em ninguém, e com razão, mas agora, acuado, não tem outra escolha. "Dinheiro sempre convence minha cara", responde Iberê, pegando as notas e contando com calma, como se estivesse no mercado conferindo o troco. "Mas me diga, Molina, como é ser um morto tão vivo assim?" Molina se remexe na cadeira, o maxilar travado. "O que eu sou ou deixo de ser não te interessa. Você só precisa pegar isso e sumir." Iberê solta um riso abafado e guarda o dinheiro no bolso interno do paletó. Ele balança a cabeça como se apreciasse o próprio golpe. Tudo ali parece uma dança ensaiada, onde Molina e Mércia acreditam estar no controle, mas mal percebem que estão sendo conduzidos ao ritmo dele. "Ah, eu vou sumir, sim. Mas antes, tem alguém que vai adorar saber que você ainda respira." Mércia empalidece. Molina cerra os punhos, os olhos faiscando perigo. "Você não faria isso!" rosna o empresário, a voz carregada de ameaça. Iberê apenas sorri e se levanta da mesa satisfeito. Ele dá meia volta caminhando em direção à saída do hotel, com a certeza de que acabou de fazer o negócio da sua vida. Mas no fundo, sabe que mexer com Molina tem um preço.
e a conta pode chegar mais cedo do que imagina. Luma encara Iberê com os olhos arregalados, o coração disparado no peito como um tambor de guerra. A informação ainda martela na sua cabeça, mas parece impossível de aceitar. Ela dá um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar o que acabou de ouvir. Repete. Sua voz sai fraca, quase um sussurro. Diz de novo o que você acabou de falar. Iberê inclina a cabeça de lado, os lábios se curvando em um sorriso enviesado. Ele sabe que jogou uma bomba no colo dela, e agora está se deliciando ao ver o estrago. Molina e Julius Ayer são a mesma pessoa. Ele reforça com um tom provocativo. Seu grande rival, aquele suposto investidor, nunca existiu. Era só mais uma das máscaras de Molina. Luma sente um arrepio gelado percorrer sua espinha. A verdade desaba sobre ela como um edifício implodindo de uma vez só. Molina nunca a deixou em paz. Pelo contrário, esteve manipulando as coisas nos bastidores, puxando as cordas como o mestre de um teatro macabro. Não, isso não pode ser. Ela balbucia, os olhos vidrados em um ponto qualquer do chão. Iberê ri baixo, cruzando os braços. Pode sim. Molina não só está vivo, como está roubando tudo de você e do Mavi debaixo do seu nariz. O resort, o império de Mavi, ele já está vendendo tudo por uma pechincha. As palavras doem como navalhas afiadas. Luma leva a mão à testa, a respiração descompassada. O sangue ferve, transformando-se em pura fúria. Aquele desgraçado! Ela explode, os olhos faiscando de ódio. Eu vou acabar com ele. Iberê observa satisfeito. A faísca que ele queria acender virou uma labareda prestes a consumir tudo. Então acho bom você se preparar, porque ele não vai cair sem lutar. Luma endireita os ombros, o olhar endurecendo. Se Molina quer guerra, ele vai ter. E sem perder tempo, ela agarra o telefone e disca um número. Do outro lado da linha, alguém atende. Mas antes mesmo que possa dizer qualquer coisa, Luma já solta sua sentença. Molina, precisamos conversar. Agora. O frio cortante da Suíça envolve Iberê assim que ele desce do táxi. A cidade, com seus prédios elegantes e ruas impecáveis, parece impenetrável, como se escondesse segredos por trás de cada fachada luxuosa. Mas ele não se intimida. Molina pode ter achado que enterraria sua nova identidade ali, longe dos olhos de todos, mas Iberê sabe que todo castelo tem uma rachadura. E ele está prestes a encontrar a do vilão. Ele caminha até um escritório discreto, porém sofisticado, onde Julius Ayer mantém sua fachada impecável de empresário respeitável. Iberê exibe um passaporte falso na recepção, mentindo que tem uma reunião agendada. O atendente o encara por um segundo, mas com um sorriso profissional, apenas pede que aguarde. Só que Iberê não é homem de esperar. Ele se levanta e segue por um corredor lateral, onde vê uma porta entreaberta. Com passos silenciosos, se aproxima e espia para dentro. E é ali que encontra o que precisa. Uma secretária conversa ao telefone, digitando algo no computador. Iberê franze a testa ao ver um e-mail aberto com documentos anexados. No título, uma bomba. Transferência do resort para Julius Ayer. Proposta final. Seu sangue gela. Então é isso? Molina não só está vivo, como está comprando o resort de Mavi por um valor ridiculamente baixo. Um golpe limpo, sem deixar rastros. Ele precisa de provas. Seu olhar varre a sala e pousa sobre uma pilha de papéis. Um contrato. Assinado por Julius Ayer. Iberê não pensa duas vezes. Ele entra rápido, finge derrubar uma pasta próxima à secretária, distraindo-a. Enquanto ela se abaixa para juntar os papéis espalhados, sua mão ágil desliza o contrato para dentro do casaco. Mil desculpas. Ele finge um sorriso constrangido. Minha pasta abriu sozinha. A mulher apenas balança a cabeça, exasperada, voltando ao telefone. Iberê dá meia volta e sai dali com o coração acelerado. Ele acaba de colocar as mãos na maior prova contra Molina.
Do lado de fora, ele respira fundo, sentindo a vitória se aproximar. Agora é só levar aquilo de volta ao Brasil e colocar Luma cara a cara com a verdade. Iberê pisa firme no saguão do hotel onde Luma o espera. Seus dedos apertam o contrato roubado como se segurassem dinamite prestes a explodir. Ele atravessa o espaço luxuoso sem se importar com os olhares curiosos. Nada mais importa além do que está prestes a revelar. Luma está de pé, impaciente, batendo o salto contra o mármore brilhante. Assim que o vê, cruza os braços e solta. Espero que tenha valido a pena me fazer esperar. Iberê abre um sorriso torto, puxando o papel do bolso interno do casaco e o entregando a ela sem cerimônia. Molina já vendeu o resort. E o comprador? Ele mesmo, só que sob o nome de Julius Ayer. Luma puxa o contrato, os olhos dançando pelas linhas do documento. A cada palavra lida, sua expressão se transforma de incredulidade para puro ódio. Ela solta uma risada amarga, apertando o papel entre os dedos. Ele realmente achou que eu nunca descobriria? Sua voz treme de raiva. Ele achou que todo mundo era burro o suficiente para cair no teatro dele. Iberê responde dando de ombros. Mas agora, Luma, você tem a faca e o queijo na mão. Ela ergue o olhar para ele, a determinação queimando como uma fogueira descontrolada. Eu vou destruir esse canalha. Antes que Iberê possa responder, um som de notificação corta o ar. Luma pega o celular e vê o nome de Molina brilhando na tela. Um sorriso gelado se forma em seus lábios. Parece que o jogo começou. Ela desliza o dedo na tela, atende a ligação e leva o telefone ao ouvido. Molina, acho que a gente tem um problema, e você não vai gostar nada do que eu tenho para dizer. Mavi perde tudo, e no fundo do poço busca redenção em Viola. Mas a chefe impõe uma condição brutal. Ele deve se entregar pelo assassinato de Molina. Desesperado, Mavi confessa que matou para protegê-la, mas nada a faz mudar de ideia. Até que uma reviravolta inesperada coloca tudo em risco. O que acontece em seguida vai te surpreender. Mavi cambaleia pelas ruas escuras, os ombros curvados sob o peso de uma derrota que parece esmagá-lo por inteiro. O vento gelado da noite corta seu rosto, mas ele mal sente. Sua mente fervilha com lembranças dos dias de glória, do império que construiu com astúcia e ambição. Agora, tudo se esfarelou diante de seus olhos. O resort, seu grande orgulho, foi vendido. O dinheiro sumiu como areia escorrendo pelos dedos. Ele caminha sem destino, a respiração curta, as mãos trêmulas. O orgulho ferido o impede de admitir, mas está no fundo do poço. E por mais que tente se convencer do contrário, a sensação de que mereceu esse destino se infiltra em sua alma como veneno. Eu joguei tudo fora, murmura, quase sem voz, chutando uma pedra na calçada. A fome aperta o estômago, mas ele ignora. Seu corpo está exausto, mas o que realmente dói é algo mais profundo. A solidão. Quem ainda está ao seu lado? Quem acredita nele? Viola. O nome dela lhe vem à mente como uma âncora em meio à tempestade. Sem pensar duas vezes, Mavi muda de direção e acelera o passo. Seu coração dispara. Preciso vê-la. Talvez, só talvez, ela o escute. Precisa que alguém, ao menos uma pessoa, olhe em seus olhos e veja que ele ainda é humano. Ele alcança a porta da lona cultural, hesita por um instante e, enfim, empurra a entrada. O aroma quente da comida caseira invade suas narinas, contrastando com o frio cortante da rua. Mas, assim que seus olhos encontram os de Viola, ele percebe. Aquele não é mais um refúgio. Se veio buscar perdão, saiba que tem um preço. A voz dela é firme, sem hesitação. Os dedos dele se fecham em punhos. Seu coração pesa ainda mais. Ele sabe que não será fácil, mas nada o prepara para o que está prestes a ouvir. O silêncio entre Mavi e Viola pesa como uma tempestade prestes a desabar. Ele encara a chefe de cozinha, tentando encontrar nos olhos dela alguma fagulha de compaixão,
algum vestígio do passado que compartilham, mas tudo o que vê é frieza. Diz que não tá falando sério, a voz dele sai rouca, quase um sussurro, mas carrega uma angústia cortante. Viola cruza os braços, mantendo a postura firme. Se você quer provar que se arrependeu, então se entrega, assume o que fez, inocenta o Rudá. Mavi solta uma risada seca, incrédula. Ele passa as mãos pelo rosto, como se tentasse afastar um pesadelo que não dá trégua. Então é isso? Eu venho até você destruído, implorando uma chance, e você me pede para me jogar na jaula? Viola não recua. Seu olhar é uma lâmina afiada. Não tô te pedindo nada absurdo, só que faça o que é certo. O peito de Mavi sobe e desce rápido. Ele se vira de costas, dá alguns passos, como se precisasse se afastar para respirar. Mas o sangue ferve. Ele se vira de repente, os olhos faiscando. O que você quer é acabar de vez comigo, me ver apodrecendo na cadeia, definhando até a morte como um bicho. Viola suspira, sem desviar o olhar. O único que está se destruindo aqui é você. Ele sente o chão fugir dos pés. A mulher que antes via nele algo além de suas falhas, agora o enxerga como um homem perdido, sem salvação. Mas ele não está pronto para aceitar. Não ainda. E como um jogador encurralado, ele decide mudar a estratégia. Certo. Mavi força um sorriso cínico, inclinando a cabeça de lado. E depois? Você vai refazer sua vida com o Rudá? Casar? Ter filhos? Fingir que eu nunca existi? Os olhos de Viola brilham por um instante, mas ela logo se recompõe. Isso não é sobre mim nem sobre o Rudá. Isso é sobre você pagar pelo que fez. Mavi avança um passo. Seu rosto está contorcido entre dor e fúria. Não, Viola. Isso é sobre você se recusar a admitir o que sente por mim. A respiração dela vacila, mas ela se mantém firme. E sem perceber, Mavi acaba abrindo espaço para algo que nem ele esperava. O silêncio entre Mavi e Viola é cortante, carregado de tudo o que não foi dito. Ele espera um mínimo de hesitação, um deslize, qualquer coisa que prove que suas palavras a abalaram. Mas ela segue firme, como se sua decisão fosse uma muralha impossível de derrubar. Mavi dá um passo à frente, olhos ardendo de mágoa. Admite, Viola, você só quer se livrar de mim para correr para os braços do Rudá, reconstruir sua vidinha perfeita, me apagar como se eu nunca tivesse existido. Viola solta um riso seco cruzando os braços. Você realmente acha que tudo gira ao seu redor, não é? Que cada decisão minha é sobre você. Ele estreita os olhos, sentindo o veneno daquelas palavras escorrer por sua pele. E não é? Não. A resposta dela vem rápida e afiada como uma lâmina. Isso aqui é sobre justiça, sobre você assumir o que fez. Mavi ri, mas não há humor no som. Ele passa a mão pelos cabelos, tentando conter a fúria que borbulha no peito. Engraçado, porque para mim parece mais uma vingança. Viola mantém a expressão inalterada. Se fosse vingança, eu teria te entregado há muito tempo. As palavras dela o atingem em cheio, mas ele se recusa a demonstrar. Mavi força um sorriso cínico, tentando inverter o jogo. Você não quer prova nenhuma do meu arrependimento, não quer me perdoar nem nada disso. O que você quer é que eu suma, para você finalmente ter a chance de ser feliz com o Rudá sem sentir culpa. Viola se aproxima, mantendo o olhar fixo no dele. Se você acha que eu quero que você suma, então por que ainda está aqui? Por que veio me procurar? Ele abre a boca para responder, mas nada sai. Porque no fundo ele também não sabe. Ele queria redenção? Queria que ela dissesse que ainda o amava? Ou apenas precisava encontrar alguém para dividir o peso de seus pecados? Mas antes que ele possa entender a própria confusão, a voz de Viola atravessa seus pensamentos como um raio. Você não tem os melhores advogados? Não é o poderoso Mavi Salama? Ela arqueia uma sobrancelha desafiadora. Tenho certeza de que você daria o seu jeito para se safar. A fúria explode dentro dele como fogo em pólvora. Seu peito sobe e desce com a respiração acelerada. Ele sente o corpo todo tremer,
as palavras engasgadas na garganta. E quando fala, sua voz vem carregada de algo que nem ele consegue conter. Eu matei o Molina para te salvar. A confissão sai como um tiro no escuro. E no instante seguinte, tudo ao redor parece congelar. O tempo se dobra entre Mavi e Viola. E por um instante tudo ao redor se apaga. A confissão dele paira no ar, cortante, latejante. Ele sente o próprio coração martelando no peito, os olhos presos nos dela, esperando qualquer reação que não seja esse silêncio esmagador. Viola pisca algumas vezes, como se tentasse processar o que acabou de ouvir. O quê? A palavra escapa baixa, quase um sussurro. Mavi avança um passo, a respiração entrecortada. Eu matei o Molina para te salvar, para te proteger. Eu fiz isso porque eu te amo. As mãos dele se fecham ao redor dos braços dela, num gesto desesperado. Viola se sobressalta, mas não recua. Os olhos dela brilham, não de emoção, mas de algo mais profundo, mais amargo. Você me ama? E por isso matou um homem? Mavi aperta os lábios, sentindo o sangue ferver. Você não entende, eu não tinha escolha. Se eu não tivesse feito aquilo, ele teria acabado com você. Viola o encara, a respiração firme, o coração martelando no peito. E agora quem acabou foi você. A resposta dela bate como um golpe seco. Mavi afrouxa os dedos, sentindo as palavras o atravessarem como facas. Viola se desvencilha, dando um passo para trás, mas os olhos dela continuam cravados nos dele. Se foi por mim que você matou o Molina... A voz dela sai firme, cortante. Então use isso para aliviar sua pena. Mavi solta um riso curto, descrente. O peito sobe e desce num ritmo frenético, enquanto o peso da realidade despenca sobre ele. Mas antes que consiga responder, um estrondo lá fora corta o silêncio. A porta do restaurante se abre de repente e alguém surge na entrada com os olhos arregalados e a voz carregada de urgência. Mavi, você precisa sair daqui. Agora. Berta, consumida pela raiva após descobrir a verdade sobre Tomás, invade o quarto de Isis com uma arma e a expulsa de sua casa. O confronto entre elas vai além do esperado, mas será que Berta está pronta para as consequências? O que acontece em seguida vai te surpreender. Será que Berta fez a escolha certa? Berta caminha pela casa como quem pisa em um campo minado, cada passo mais pesado que o anterior. A dor da revelação sobre a paternidade de Tomás se encrava em seu peito como uma faca afiada, e o coração dispara ao relembrar as palavras de Shirley ainda ecoando em sua mente. Guga era o pai da criança Berta. Ele sempre foi. O mundo parece girar mais rápido enquanto ela revira freneticamente os cenários de sua vida, tentando entender o que havia feito de errado, o que a vida a tinha imposto. E no meio disso tudo, a sombra de Isis se torna uma obsessão insuportável. Ela sente os dedos gelados ao tocar a antiga caixa no fundo do armário. O metal da arma em sua mão a faz tremer, não de medo, mas de uma raiva selvagem. O cheiro do couro, o toque frio, tudo parece a lembrança de um passado distante e ao mesmo tempo tão presente. Eu matei por ela, e agora olha o que ela fez comigo. As palavras saem como um suspiro rouco, quase uma maldição. O estômago de Berta embrulha-se, mas ela não consegue se afastar da ideia, como se fosse a única válvula de escape. De volta ao momento em que Guga, como uma tempestade, invadiu sua casa, o disparo ainda ressoando nos seus ouvidos, ela se lembra da tensão, da pressão de saber que estava protegendo sua família. Naquele dia, a morte foi uma decisão tomada por instinto, como um reflexo. Eu fiz o que tinha que fazer, diz ela para si mesma, enquanto o som da arma sendo carregada parece marcar o retorno de uma decisão ainda não tomada. A revolta volta como um furacão, mais forte do que nunca. Enquanto isso, a noite avança e o silêncio toma conta da casa. Isis dorme profundamente, imune ao turbilhão de sentimentos que agitam a mente da sogra. Ela está alheia ao perigo que se aproxima.
Berta entra no corredor com passos cautelosos, o olhar fixo na porta do quarto de Isis. Cada movimento dela é calculado, o coração pulsando no ritmo da raiva que a consome. Ela dorme tranquila, como se tivesse o direito de me fazer isso. O pensamento atravessa sua mente como uma faca afiada. A arma ainda permanece abaixada, mas a tensão no ar é palpável, quase insuportável. O peso daquilo que pode acontecer paira como uma sombra, sem que ninguém saiba o que virá a seguir. Berta, porém, está em um beco sem saída, presa entre o desejo de vingança e a dor imensa de ter sido enganada. Isis, lá dentro, nem sequer sonha com o tormento que está prestes a se desencadear. Ela, com sua calma de sempre, nada sabe sobre a tempestade que se forma bem ao seu lado. A noite se estende como um manto pesado sobre a casa de Berta. O vento lá fora uiva, mas dentro o silêncio é profundo e sufocante. A cada passo dado no corredor, Berta sente como se o mundo ao seu redor se comprimisse. Sua respiração está rápida, quase irregular, enquanto o peso da revelação sobre Isis a consome. "Eu vou fazer justiça, não importa o custo", murmura para si mesma, mais como um mantra, tentando se convencer de que a raiva que sente é mais forte que qualquer outra coisa. Ela para diante da porta do quarto de Isis. O som do relógio parece acompanhar o bater de seu coração, cada tic-tac mais forte, mais intenso, como uma ameaça que avança implacável. Dentro do quarto, Isis repousa, a cabeça encostada no travesseiro, seus olhos fechados em um sono tranquilo e inocente. Berta observa e, por um momento, sente uma ponta de irônia. A mulher que arruinou sua vida está ali, sem noção do que se aproxima. Como pode dormir sabendo o mal que fez? Zrenia aberta, seus dedos tocando a arma com firmeza. A raiva agora já não é apenas um sentimento. Ela tomou corpo, se materializou em algo quase físico. Berta entra no quarto. A porta se abre com um rangido baixo, mas que soa como um grito nos ouvidos dela. Isis não se mexe, não percebe a presença de sua sogra. Ela ainda acha que eu sou burra, pensa Berta, se aproximando, cada passo mais determinado que o anterior. Ela acha que tudo o que fez vai ficar impune. No entanto, enquanto se aproxima, há algo no ar que muda. O ambiente parece espesso, carregado de uma tensão tão palpável que quase dá para tocá-la. Isis, ainda dormindo, vira-se na cama e ressona levemente, como se estivesse em paz, sem nem sonhar com a tempestade prestes a se abater sobre ela. Berta, com os olhos fixos nela, sussurra, quase sem querer: "Você destruiu a minha vida. Agora quem vai destruir a sua?" A palavra destruir soa como uma sentença, como uma verdade irrefutável, que paira sobre elas como uma lâmina afiada. O rosto de Berta está marcado por uma raiva pura, quase animalesca, mas há algo mais ali, uma tristeza profunda, uma dor que não sabe mais como processar. Eu me sacrifiquei por ela. E agora ela me faz isso. Seus pensamentos são uma batalha que não encontra fim. A arma, ainda baixa, reflete a luz da lua que entra pela janela, como se a própria noite estivesse condenando tudo aquilo. Isis, ainda sem perceber o que acontece, vira de lado e murmura baixinho, quase um suspiro: "Eu sempre fui sua aliada, Berta. Sempre." As palavras soam como um veneno doce, um jogo que ela joga sem hesitar, acreditando que ainda pode enganar, que ainda pode manipular. Berta, com um sorriso amargo no rosto, apenas observa. As palavras de Isis são uma irônia tão grande que chega a doer. "Sua aliada?" pensa Berta. "Se ao menos você soubesse o que está prestes a acontecer." O relógio lá na sala continua a marcar o tempo, mas na cabeça de Berta, tudo se torna confuso, como se as horas tivessem perdido seu significado. A tensão é insuportável, e ela sabe mais do que nunca que não há como voltar atrás. O relógio marca a virada da madrugada, mas o silêncio na casa de Berta é quebrado apenas pelos pensamentos que martelam na cabeça dela.
A tensão no ar cresce a cada segundo, e enquanto ela observa Isis ainda dormindo tranquilamente, uma raiva incandescente queima em seu peito. A farsa que a nora construiu ao seu redor, as mentiras, as manipulações, tudo isso se desenrola na mente de Berta como um filme de terror. Como você teve coragem? Sussurra entre os dentes, seus olhos fixos no rosto impassível de Isis, que nem sequer percebe o olhar fulminante que lhe é lançado. Isis mexe os lábios em um sonho qualquer. Tudo vai ficar bem, Berta. Sempre foi assim, não foi? Ela murmuraria se estivesse acordada. Mas o que Berta sempre ouviu foram palavras vazias, ditas em uma tentativa de agradar, de manter a fachada de boa moça. Uma fachada que agora se desintegra na mente de Berta como se nunca tivesse existido. Acha que me engana, Isis? Me engana uma vez, mas não a segunda, pensa, enquanto seus dedos se apertam ao redor da arma que segura com firmeza. O peso da mentira sobre o pai de Tomás vem à tona como uma onda que quebra contra os rochedos. Isis, com sua habilidade de manipular tudo e todos, havia inventado uma história sobre um primo fictício. Berta ri amargamente com o pensamento. Você acha que não sei das suas jogadas, né? Pensa, seus olhos queimando de ódio. A visão da nora, imóvel na cama, não a acalma. Pelo contrário, a faz querer gritar, arrancar a verdade à força de sua garganta. Você me fez de boba, mas acabou se enfiando numa mentira maior que você. O suor escorre por sua testa, enquanto Berta, sem tirar os olhos de Isis, abre o cofre em um canto escuro do quarto. O som metálico das gavetas se abrindo ressoa no ar, como um prenúncio de que algo sombrio está prestes a acontecer. O peso da arma em suas mãos parece mais um fardo do que uma solução, mas é com ela que Berta sente que finalmente terá poder. Se você soubesse, Isis, o que está por vir, nunca mais dormiria tão tranquila. De repente, Isis se mexe novamente na cama, virando para o outro lado, sem perceber a figura de Berta à espreita, com a arma em punho. O silêncio é cortante e o ar parece espesso, carregado de uma tensão que quase dá para cortar com faca. Você pode estar dormindo, mas eu não estou, e eu sei exatamente o que estou fazendo. Murmura Berta para si mesma, a voz rouca e baixa, como um segredo sussurrado no vento. A sala está silenciosa, mas na mente de Berta, um turbilhão de sentimentos a consome. Ela não consegue se livrar do pensamento de que Isis destruiu não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. E agora, enquanto a mulher que ela mais despreza repousa ali alheia ao caos iminente, Berta sente que o momento da verdade finalmente chegou. O que acontecerá em seguida, ela já não pode mais controlar. O destino de Isis agora está em suas mãos. A luz do dia entra pelas cortinas do quarto de Berta, mas ela não sente a suavidade do sol, nem a promessa de um novo começo. O ar está carregado com a mesma tensão que a consumiu durante a noite inteira. Ela não dormiu. A raiva ainda borbulha dentro dela como um veneno que ela não consegue mais engolir. O pensamento de Isis, tranquila e sem saber o que a espera, a corrói de dentro para fora. Eu te avisei, Isis. Eu te avisei que não iria mais suportar suas mentiras. A mulher repousa na cama, alheia à tempestade que ameaça destruí-la. Berta, em um impulso, levanta-se, a mente em chamas, e vai até a janela. Ela observa a casa, a rua, o mundo lá fora. Tudo tão normal, tão alheio à guerra silenciosa que se trava dentro de sua própria casa. Ela volta seu olhar para o quarto e com um suspiro profundo se vira para a cama. Chega. Chega de tanta farsa. Você não vai mais brincar comigo. Isis começa a se mover, esticando-se na cama, como se estivesse se preparando para mais um dia de manipulações e jogos de palavras. Mas a calmaria do momento é logo interrompida pelo grito de Berta, que explode pela casa como um trovão. Sai da minha casa agora! Eu não quero te ver nunca mais! O som de sua voz é tão forte que reverbera pelas paredes, e Isis, em um susto, abre os olhos.
A mulher, ainda sem entender o que acontece, levanta-se da cama. Mas a expressão de Berta, dura e cheia de desprezo, já diz tudo. Você acha que vai ficar aqui depois de tudo o que fez? Não, Isis, eu não sou mais sua aliada, e nem você a minha. O grito de Berta ecoa, um reflexo do ódio que ela sente. A ira que a consome é tão grande que nem mesmo o olhar perdido de Isis consegue amolecer o gelo que tomou conta de seu coração. Isis, ainda atordoada, tenta falar, tenta manipular, mas as palavras dela soam vazias, sem poder, sem efeito. Berta, por favor, você sabe que sempre fui sua amiga, sempre tentei, sempre fiz o que você queria. As palavras soam como um apelo desesperado, mas Berta não se comove. O desprezo no olhar de Berta é mais forte do que qualquer súplica. Amiga? Você não sabe o que essa palavra significa, Isis. Berta avança em direção à porta, abrindo-a com violência. O som da madeira rangendo parece ressoar como a última sentença de um destino já traçado. Agora você vai embora. Vai embora e nunca mais coloque os pés nesta casa. Ela fala com tanta certeza, como se a expulsão de Isis fosse uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Isis, atônita, tenta argumentar mais uma vez, mas a expressão de Berta já diz tudo. Ela não vai ouvir. A raiva que percorre o corpo de Berta é visível, quase palpável. Não há mais conversa. Não há mais espaço para você aqui. O que antes parecia uma guerra silenciosa, agora é um confronto direto, sem volta, sem chance de reconciliação. Com os olhos cheios de fúria e a mente consumida pela necessidade de expelir a vilã de sua vida, Berta fecha a porta atrás de si. O silêncio volta a tomar conta da casa, mas algo mudou ali, como um peso que se desfez. E no ar ainda paira a pergunta: o que virá agora depois da queda de Isis? Mistério, medo e manipulação. Molina continua cometendo vários crimes. Iberê descobre tudo sobre a morte de Rudá. Revela tudo a Luma, mas é morto por Mércia e Molina de forma terrível. E agora? Quem será a próxima vítima? Você vai ficar chocado com o que vai acontecer. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me conte. Luma conseguirá desmascarar Molina e Mércia antes que eles façam mais estragos? Descubra agora. O destino trágico de Iberê e a descoberta que muda tudo. Iberê sente o coração martelando no peito. A câmera do celular treme em suas mãos suadas enquanto ele grava as imagens que podem mudar tudo. O rosto de Molina aparece na tela, vivo, real, caminhando pelas sombras como um fantasma que nunca partiu. O jovem engole em seco, incapaz de acreditar no que seus olhos veem. Molina estava morto. Ou era o que todos pensavam. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurra para si mesmo, apertando o zoom para captar cada detalhe. Mas Iberê não tem tempo para digerir a verdade. Passos ecoam pelo beco escuro, rápidos e certeiros. Uma presença se aproxima e ele sente o pânico subir pela espinha. Com dedos trêmulos, envia o vídeo para Luma e digita uma única mensagem. Descobri tudo. Se algo acontecer comigo, procure essas imagens. No instante seguinte, mãos firmes o agarram por trás. O celular escorrega e cai no chão, deslizando pela calçada. Olha só quem resolveu brincar de detetive. A voz grave de um dos capangas ressoa no ouvido do rapaz. Iberê luta, se debate, mas os homens são mais fortes. Eles o arrastam para dentro de um carro sem placas e o jogam no banco traseiro como se fosse um pacote sem valor. A adrenalina grita dentro dele, mas ele sabe que não há escapatória. O veículo serpenteia pelas ruas vazias até chegar a um galpão abandonado. Iberê é puxado para fora, as pernas falhando sob o peso do medo. À sua frente, um grande baú de madeira está aberto, esperando por ele. Não pode ser sério, ele murmura, a respiração entrecortada. Você já devia saber que certas verdades custam caro, garoto. Antes que possa reagir,
Iberê é empurrado para dentro. O som da tampa se fechando reverbera como um trovão em sua mente. O cheiro de madeira e maresia invade suas narinas quando sente o baú ser levantado. O balanço inconstante indica o destino cruel que o aguarda. A tampa range. O mundo exterior desaparece. E então, o impacto. O baú mergulha na escuridão do oceano, engolido pelas águas frias da noite. Horas depois, um boato começa a circular. Iberê fugiu do país. Mas a verdade, sufocada pelas ondas, aguarda para ser descoberta. Longe dali, Mavi se depara com algo inesperado. Mavi percorre o escritório de um lado para o outro, sentindo a tensão se espalhar pelo corpo. A mensagem de Iberê ainda brilha na tela do celular, como uma cicatriz recém-aberta. Descobri tudo. Se algo acontecer comigo, procure essas imagens. O coração dele dispara. Iberê está desaparecido há dias, e aquela mensagem é a única pista sobre o paradeiro do jovem. Mavi fecha os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos. O que diabos Iberê tinha descoberto? Ele se senta diante do notebook, mãos inquietas no teclado. O arquivo de vídeo que Iberê enviou está ali, esperando para ser aberto. Com um suspiro profundo, Mavi dá um clique e a tela se ilumina. A gravação começa tremida, como se Iberê estivesse escondido, espreitando alguém. A imagem se estabiliza, e então, o choque. O quê? Mavi arregala os olhos, incapaz de acreditar no que está vendo. Na tela, Molina surge caminhando em um beco escuro, vivo. O mesmo Molina que Mavi confessou ter matado. O peito de Mavi aperta, como se um punho invisível o esmagasse. Isso não pode ser real. Seu pai morreu. Ele próprio assumiu a culpa pelo crime. Mas ali está ele, de carne e osso, como um espectro atravessando a noite. A voz de Iberê ecoa no vídeo um sussurro nervoso. Isso é impossível, Molina está vivo. Ele matou Rudá. Mavi aperta os punhos. Tudo aquilo é um pesadelo sem fim. Ele acreditava estar pagando pelos erros do passado, mas agora percebe que caiu em uma armadilha. Uma farsa bem arquitetada. O ar parece rarefeito no escritório. Ele passa a mão pelos cabelos, o olhar perdido na tela. Se Molina está vivo, então alguém orquestrou tudo para enganá-lo. Mas quem? E mais importante, por quê? Do lado de fora, passos ecoam no corredor. A porta se abre de supetão e Luma surge com o rosto lívido. Mavi, tem algo que você precisa saber. A voz dela carrega um peso que faz a espinha dele gelar. A brisa salgada da noite sopra forte, fazendo as ondas arrebentarem contra as pedras com um som seco e ameaçador. Rudá caminha pela areia úmida, os olhos varrendo o horizonte escuro. Ele não deveria estar ali. Algo dentro dele grita para ir embora, mas a mensagem que recebeu foi clara. Preciso falar com você. Só você pode saber disso. Seus passos desaceleram quando ele vê uma silhueta feminina à frente. Viola. Ela está de costas, os cabelos dançando ao vento, a postura rígida como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Você veio. Rudá diz com voz tensa. Viola se vira devagar. O olhar é nevoado por um misto de angústia e urgência. Eu não podia mais ficar calada. Ela responde, os olhos queimando como brasas. Rudá se aproxima, sentindo o frio subir pela espinha. Ele nunca viu Viola assim. O rosto dela está pálido, o lábio inferior tremendo de leve. O que aconteceu? Ele insiste. Ela hesita por um segundo, como se estivesse travando uma batalha interna. E então, solta a bomba. Molina está vivo. O tempo parece congelar ao redor deles. O barulho das ondas se torna um zumbido distante e Rudá sente o estômago despencar. Isso é impossível, ele murmura, recuando um passo. Iberê viu. Ele gravou tudo. Mas agora ele sumiu e eu tô com medo, Rudá. Os olhos de Rudá brilham com um misto de choque e compreensão. Iberê tentou contar a verdade e desapareceu.
Molina está vivo. E agora, ele mesmo está ali, no meio da noite, em um local isolado. Um arrepio percorre sua pele. Algo não está certo. Antes que possa reagir, um estalo seco corta o ar. Bang! Rudá arregala os olhos. Um calor estranho se espalha pelo peito. Ele baixa o olhar e vê o vermelho escorrendo por sua camisa branca. A respiração falha. O chão oscila sob seus pés. Não, ele balbucia, caindo de joelhos. Viola solta um grito sufocado, os olhos arregalados de horror. Rudá tomba para frente, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. A areia fria abraça seu corpo enquanto a escuridão o engole. A poucos metros dali, uma sombra se afasta silenciosamente, desaparecendo na noite. Horas depois, Luma recebe uma ligação que a faz estremecer. A grande farsa vem à tona, o telefone vibra nas mãos de Luma e o nome de Iberê ainda brilha na tela da última mensagem que ele enviou. O peso daquela descoberta faz seu peito apertar. Molina está vivo. Rudá foi assassinado. E agora, tudo indica que Iberê pagou o preço por saber demais. Ela caminha de um lado para o outro, a mente em um turbilhão. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de maneira assustadora. Molina forjou a própria morte, manipulou todos ao redor. E agora, as únicas pessoas que poderiam desmascará-lo estão desaparecendo, uma a uma. A campainha toca. Luma se sobressalta, o coração disparado. Quem é? Pergunta, tentando controlar a respiração. Sou eu. A voz de Mércia soa abafada do outro lado. Luma hesita por um segundo antes de destravar a porta. Quando abre, Mércia entra apressada, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ela fecha a porta atrás de si e solta um suspiro trêmulo. Precisamos conversar, diz Mércia, encarando Luma como se carregasse um peso insuportável. Sobre o quê? Luma cruza os braços, sem paciência para rodeios. Mércia engole em seco. Iberê me procurou antes de sumir. Confessa, a voz saindo quase num sussurro. Luma sente um arrepio percorrer sua pele. O que ele queria? Ele sabia de tudo. Descobriu que Molina está vivo e que alguém está manipulando essa história desde o começo. Eu tentei alertá-lo. Alertá-lo ou silenciá-lo? Luma rebate, estreitando os olhos. Mércia dá um passo para trás, visivelmente incomodada. Eu só queria protegê-lo. Disse para ele sumir, deixar isso para lá. Até ofereci dinheiro para que fosse embora. Luma sente a raiva borbulhar no peito. Você comprou o silêncio dele? Tentei, mas ele recusou. Disse que já tinha ido longe demais e que ia expor tudo. Luma sente um gosto amargo na boca. Então, Iberê recusou o dinheiro e agora está desaparecido. Ela já conhece bem esse roteiro. Quem desafia Molina não sobrevive para contar história. Ele me pediu uma coisa antes de ir embora. Mércia continua, desviando o olhar. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria contar tudo a você. Luma sente as mãos tremerem. E por que só está me dizendo isso agora? Mércia fecha os olhos por um instante, como se tentasse controlar as próprias emoções. Porque agora é tarde demais para voltar atrás. Antes que Luma possa responder, um barulho do lado de fora faz as duas se sobressaltarem. Passos. Alguém está ali. Luma troca um olhar aflito com Mércia. A gente não está segura, sussurra. Um estalo seco ecoa pela casa. A maçaneta gira devagar.